Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tô melhor, hoje eu vou aqui falar de novo de Alien Earth. E diferente do outro vídeo, que eu já resumi, já dei a conclusão de cara, a série fez mais sentido. E se continuar assim, ela pode até se redimir das coisas que eu falei no último episódio. Mas nem tudo são flores. O comecinho desse episódio, do terceiro, né, que saiu na terça-feira à noite, né, que são os dias que estão saindo, ele dá o desfecho do que aconteceu no final do episódio anterior, e aí a resolução daquilo, eu ainda achei que tava bem no nível dos dois primeiros, bem paia, e aí eu já vou falar disso de cara, porque teve pontos positivos que eu acho que aí a série pode caminhar para uma coisa interessante, finalmente, né. Talvez eu falei cedo demais, posso queimar minha língua pelos primeiros vídeos? Vamos ver, mas ainda teve nesse episódio, o comecinho ali, foi uma coisa bem idiota. Então, para começar, eu já vou meter o pau nessas partes. Depois eu vou elaborar um pouquinho a respeito no final do que pode ter sido interessante. Mas, tem que lembrar aqui, ó, antes de começar a falar, no finalzinho do vídeo eu vou falar sobre um outro vídeo que eu vou fazer no futuro, tipo um lembretezinho, tem relação com os filmes da série Alien. No final eu vou dar uma recomendação que eu achei bem interessante. Para quem é fã da série, é uma coisa bem legal. O episódio, ele começa do final do segundo episódio que saiu semana passada. O último episódio acabou com o irmão da Wendy lá sendo capturado pelo Alien, e a irmã vai atrás, deixa o outro garoto perdido lá, que é o outro androide, criança lá no meio dos ovos, tranquilo, né, porque o ovo infecta é pessoa, né, ele não é pessoa mais, ele é um ser sintético. Nisso lá na indústria, lá na Prodigy, aí eles começam a falar, pera aí, essa nave caiu aí, ela tem segredos, espécimes alienígenas, não, pode parar de o chefe lá, o menino doidão, o Timothée Chalamet de 40, 50 anos, pode parar de resgatar, o objetivo seus agora é coletar esses objetos e pôr em quarentena pra gente estudar, porque na verdade é isso que a Yutani, né, a outra empresa quer, então traz pra cá. Aí o outro androide lá, mas você mandou, eles são crianças, o androide adulto lá da sala, ele era meio contra essa ideia de levar os meninos pouco treinados, né? Mas enfim, o que acontece é que o lance com o Alien já é resolvido já no começo. Você tem os ovos, né? Eu falei que era só um Alien, mas depois eu tinha esquecido de os ovos. Então, quer dizer, os ovos é potencial de ter mais aliens na série e tudo mais. Mas o Alien que já era adulto, que fudeu tudo na nave lá antes, ele pegou o menino e ela chega lá na onde que o irmão dela tá. E ele tá lá igual acontece muito nos filmes, que tipo assim, o Alien ele pega e leva um corpo para poder servir de isca, né? Na verdade não é bem de isca. Nos filmes, geralmente ele levava para um ponto, ele não matava a vítima, porque essas vítimas são potenciais seres para ser infectados pelos ovos. O que eu acho meio estranho é porque ele já estava no local dos ovos, o Alien tirou ele de lá e levou para um outro lugar, um container, né? E deixou ele lá dentro. Isso não faz muito sentido. Por que o Alien pôs ele ali? Aí até um menino fala, não vem aqui não, isso é uma armadilha. Animais fazem umas arapucas para pegar a presa, né? E aí ela chega lá e não, vou te salvar. E aí essa cena é a cena mal feita desse episódio. Por quê? Aqui eu vou estar no mesmo modo do episódio anterior, porque essa cena também é bem ridícula. É aquela coisa, parece que os caras, na hora de escrever, eu não sei se também tem uma coisa assim de, às vezes no papel deve ficar melhor, né? Porque na hora que faz, o negócio não faz muito sentido. A menina entra no vagão, ela vai e liberta ele lá. Aí o Alien chega na porta, eles estão encurralados, o Alien chega na porta, dá uma olhadinha e sai. E vai pra cima do container. Porra! E é uma cena que não ficou muito bem feita, que o Alien olha assim, parece que ele dá uma olhadinha assim e sai fora. Por que ele sai? Não faz muito sentido. É por aquela coisa, conveniência do roteiro. Aí ele anda no teto, aí ela fica olhando assim, ela anda com uma espadinha, né? Ela tem uma espadinha. Não mostrou se eles têm treinamento. Obviamente deve ter, isso não precisa mostrar. Também acho que não precisa, mas não mostra se eles treinaram mesmo técnicas de luta e tudo mais, né? Mas assim, já mandaram eles pro campo, né? Pra uma missão no campo, assim. Voltando, o Alien só tá em cima do vagão, ela olha assim, tipo, não se colocou a ideia de que ela tem visão de raio-x, que eu falei que eles têm poder. Ela vai dar uma espadada no teto, obviamente acerta o Alien, né? Porque o Alien subiu no teto não sei pra quê, e aí ficou lá no teto à toa, e ela deu uma espadada e acertou. Obviamente cai o ácido, e aí o ácido derrete tudo ali, quase cai, e eles saem correndo, tentam sair correndo, de repente o Alien vira o container. Não mostra o Alien virando, mas você vê que o container vira, quer dizer, o Alien derruba o container no chão, abre aquele buraco na lateral do container, porque o sangue do Alien é um super ácido, né, e tal. Aí ele sai, joga o menino longe lá, o irmão dela longe,
longe, assim, dá aquela caudada nele, joga longe, ela dá uma sumida que ela vai atrás dele. E nisso aí o alien derruba o menino, o alien não parece estar mais ferido, o alien não tá afetado, ele vai e joga o menino com o rabo e vai atrás do menino, e vai quando tá chegando pra matar o menino, aí ele solta a boca devagarzinho. O alien fez isso uma vez numa vítima, quando era Ripley no Alien 3, e a Ripley ela tava infectada com o embrião de um alien rainha, então o alien jamais mataria. E aí nisso ele só tira a boca, e quando é uma vítima qualquer, o alien ele só solta e estoura a cabeça dos caras. Nesse aqui, aí em vez dele fazer isso, ele solta igual como se ele fosse a Ripley. Não tem nada, o menino não tem nada, assim. Até que a gente saiba, né? Mas ele não tem nada demais. Quando ele vai matar, como o alien já pôs a boca pra fora, a mandibulinha pra fora, aí na hora que ele vai atacar pra valer, aí a menina vem com um gancho lá e segura esse trem, e aí ela começa a puxar o alien, assim, disputando um cabo de guerra e tentando levar ele pra um lugar que tem um portão que pode selar o alien lá dentro, e eles ficarem seguros, né? Ela tenta resolver assim. E aí nisso ela vai puxando. É meio estranho, né? Porque aí você fala, o alien tá ferido, porque o alien não faz nada, ele só fica igual um cachorro disputando com ela, o alien não fica ágil. Aí você pode até falar, mas o alien já tava ferido, tomou uma espadada dela. Mas aí eu até pensei, né, não, ele tava ferido, tem desculpa pra isso. Então aí mas peraí, se ele tá ferido, como é que ele derrubou o container? Ele tinha força pra derrubar um container e agora ele não tem força pra disputar. A Android é forte, claro, mas eu tenho certeza que a Android ela é mais leve do que o container, então o alien teria força pra julgar ela. Mas enfim, Kaká, você tá sendo chato, tá sendo só cri-cri. Tipo assim, o povo não percebe isso, não? E aqui eu tô focando muito na parte ruim. Ela consegue jogar ele lá dentro, mas na hora que ela tá quase conseguindo, o alien consegue puxar ela pra dentro, e aí fecha a jaula com ela presa lá dentro. E o menino, eu tenho que salvar. E ele tava ferido, porque ele tomou uma rabada do alien lá. E aí ele tenta fazer de tudo pra abrir o portão de novo. Burro, né? Burro assim, né? Porque não é a irmã dele, né? Também. Nessas horas tudo bem, mas burro que eu falo porque, porra, o alien tá preso lá, ele tá salvo agora, né? Ela pelo menos um androide. Se fosse um alien que deu conta no episódio anterior de quatro soldados armados e em um segundo matou eles, ela pode ser até um androide e tal, tipo assim, numa sala escura e tal, mas, porra, o alien, no mano a mano, eu apostaria no alien, né, se fosse uma coisa assim, se fosse seguir. Aí ele consegue abrir, aí quando ele abre fica tudo escuro assim, quando ele consegue acender a luz, o alien tá cortada a cabeça, né, morreu, a menina matou o alien, só que ela também ficou ferida. Legal, tá, pelo menos, né, porque senão aí é plot armor total, né? Plot armor, pra quem não sabe, é quando o roteiro protege os personagens e eles nunca vão morrer. Enfim, ela ficou arregaçada e ela desativa lá, ela desmaia lá, e ele desmaia do lado dela. E aí nisso, o android-chefe lá, o Kirsch, que eu errei o nome dele no último vídeo, ele chega lá e recolhe. Aí a partir daí, aí o episódio fica bom. Aí o episódio toma um outro rumo. Porque o alien morreu, aí eles podem esquecer dessa questão do alien. Agora vamos ao que interessa. E aí eu achei interessante, eu achei, tipo assim, tem potencial aí, né? Porque aí agora é o seguinte, o que acontece? Aqui eu vou contar o episódio todo, tá? Vai ter spoiler, né? Obviamente. Levou eles lá pra ilha lá do Dr. Chalamet, né? O nome dele é Boy Cavalier. Enquanto tava rolando esse trem, o menino ficou lá no ovo, chega o outro menino androide lá, eles ficam lá brincando, legal o ovo, isso é um ovo, tem um bicho aí dentro, que não sei o que, eu também vi uns bichos lá no outro laboratório. Aí nisso chega aquele cara que era o ciborgue lá, que era da Weyland-Yutani, que veio na nave lá, que tava defendendo o alien, e ele tem a missão de entregar pra Weyland-Yutani lá, pra empresa rival. E nisso ele viu que ele não tinha como fazer, e aí ele saca que os meninos sintéticos, ele fala, porque nossos pais, gente quer... Aí ele meio que assim, mas por que vocês estão falando de pai? Aí ele sacou que vocês parecem criança. E nisso ele começou a manipular a mente dos meninos lá. Ele sacou que era sintético, que eles tinham uma mente meio de criança, assim. Então ele aproveita esse momento. Ele pegou todos os dados, pôs lá no cérebro dele, uma máquina pra poder pegar os dados da nave. Até sofre lá. E nisso ele vai e tira um trem do dedo ciborgue dele lá. E aí ele ameaça um dos androidinhos lá. E aí, uma dúvida que eu fiquei na série, assim, como que eles vão explorar isso? Porque ele pegou esse androide e esse androide não fez nada. Ele poderia dominar, se ele fosse poderoso, poderia dominar o cara facilmente. E aí é que eu tô pensando, será que todos são super androids? Ou é só a Wendy? Aqui agora eu já tô naquela coisa assim de ficar
fica conjecturando, né? Pegou o pescoço do menino lá e ele tirou um negócio do dedo e ele afundou na pele do pescoço do Android, ele nem percebeu, e aí o negócio ficou lá impregnado. Interessante isso aí, que é isso, né? E ele vai e foge, porque ele, apesar de tudo, ele ainda é um humano ciborgue e ele tava perto dos ovos. Os ovos já tava começando a querer facehugger na cara. Nisso, aí leva os meninos, todo mundo na ilha. Aí tem uma coisa que a questão do Android, porque tem uma das Androids lá, a Curly, que ela parece ser mais espertinha, assim, e ela já tá tendo uma certa ambição. E ela começa a falar com o Boy Cavalier: por que você fez isso com a gente? Você tem uma... Por que ela é a favorita, a Wendy? E aí ele falou, porque ela é a primeira. E a Wendy, ela era uma criança mais velha também, né? Então ela é meio que a irmã mais velha deles, né? Fica como se fosse a irmã mais velha. Só que essa daí, essa Curly, ela tem uma certa ambiçãozinha de ser a preferidona lá, né? E ela fala, e assim, eu aprendi francês semana passada. Com esse cérebro que você deu pra gente, eu posso me tornar superior a você. Por que você fez isso com a gente? Você não tem... É tipo, ela meio que tentando jogar uma coisa pro Cavalier lá. Obviamente ela ainda é uma criança, talvez tem uma certa ingenuidade ainda, porque é óbvio que o Cavalier deve ter um plano B, deve ter um fail safe, né, tipo um negócio que pode desligar esses androides a hora que ele quiser, né, como todos os androides em várias mídias. Eles falam muito lá de que nós vamos ser imortal agora, né, e tipo assim, e essa ideia de android ser imortal, desde que não destruam eles, né, porque a menina até se feriu lá, veio de meio que de Prometheus e Alien Covenant, que o David lá vem a ideia de que ele agora, eu vou viver pra sempre. Tipo assim, esses androides, eles são feitos de material eterno, não tem obsolescência programada neles, não. Enfim, como eles já agora transferem mentes, talvez transfere para um modelo novo, que eu acho meio bizarro. Igual Blade Runner, os androides super poderosos lá, o Roy Batty, ele tinha 4 anos de duração, que é intencional, né? Mas assim, nesses aí eles falam, vai ser durável, durabilidade, porque a ideia é ter a vida eterna, né? O conceito é esse. Mas isso veio porque o Bishop e o Ash, eles não tem essa ideia deles serem androides eternos, né? Eles podem até viver mais que um humano. Inclusive, tanto o Ash quanto o Bishop, nos 2 primeiros filmes do Alien, eles viajam dentro do sono criogênico lá. E em Prometheus, tanto em Prometheus quanto o Alien Covenant e Alien Earth, porque Alien Earth começa com a missão dessa nave que caiu, que é a Maginot, com a tripulação toda lá. E aí eles até fazem uma menção lá de que tem um androide na nave que ele fica vendo a mulher lá dormindo no sono criogênico, como se ele não dormisse. Mas tipo assim, isso porque o David no Prometheus e no Alien Covenant, o substituto do David, eles ficavam acordados com a nave, porque eles são androides, eles têm durabilidade. Mas nos outros filmes eles entravam no sono criogênico. Pô, os caras pegaram essa ideia e ficaram com ela, né? Então veio essa ideia deles serem imortais, que eu acho assim, um tanto quanto forçado. De todo jeito, essa daí que quer ser preferida, tem uma coisa, será que eles são todos capazes de fazer o que a Wendy faz? Será que ela não é preferida porque ela tem alguma coisa especial? Porque aí tem até um comentário do outro vídeo lá que mencionaram, e eu não falei nada no outro, e nesse episódio isso é mais explorado, que a Wendy, ela sente os aliens, que eu não... Enfim, isso é intrigante, interessante, mas assim, ainda é só uma ideia que foi colocada e ainda não explicou o porquê, da onde que vem isso. Porque no primeiro episódio dá a entender que ela tem tipo uma super audição, assim, e ela tá escutando, porque tinha um alien vivo, mas aí nesse já mostra que ela sente dores, ela passa mal, perto dos facehugger lá, ela tem uma conexão. Eu não comentei porque eu achei, ela tá usando super audição do Superman. Tanto é que tem uma cena no episódio anterior que ele testa a audição dela, ela escuta uma agulha caindo do outro lado da sala, igual a propaganda do Sonic 2000, pra quem é das antigas aí lembra da propaganda. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Tem umas coisas que ainda não foram explicadas. Interessante, deixa um mistério. Aí é finalmente um mistério, né? E o que acontece também, outra coisa que acontece nesse episódio é que eles capturam o irmão dela e tiram o pulmão do cara lá, porque ele tava machucado. Eles arrancam o pulmão dele fora, opera sem autorização nenhuma, tira, e aí ele pega esse pulmão e leva pra um cantinho com um líquido lá, e aí eles dissecam lá um facehugger, eles conseguem tirar um facehugger do ovo e tiram o embriãozinho do alien e põe no mesmo líquido lá com o pulmão e deixa esse embrião infectar o pulmão do cara lá, e assim, tá mostrando os androides testando, inclusive só os androides que podem ficar lá, porque os androides não atraem a atenção do facehugger, que explica até uma coisa que eu tava reclamando antes, que tipo assim, porra, qual que é o perigo que os facehugger vai ter para os androides, né, porque
atores, os personagens principais são os androides. E, tipo, já matou o Alien, né? Então, eu achei que aí, agora, a série foi pra um caminho interessante. Agora, tipo assim, nem tem Alien na série por enquanto mais, né? Ah, e o outro cara que é ciborgue, ele liga pra Yutani e pergunta, né? Tipo assim, ele pegou tudo, mas eu vou pegar de volta. E aí ele, com aquele negocinho que pôs no pescoço do menininho lá, ele vai e começa a entrar em contato com ele. E aí ele fala, ele falou com o Yutani, eu vou continuar. Ela fala, mas você já tá dispensado dessa função. Não, mas eu não tenho mais nada, passou 60, morreu todo mundo que eu conheço. Ela fala, quando você assinou o contrato, você sabia, porque a missão da Maginola durou 60 anos no espaço, né? Porque aí no sono criogênico lá passa o tempo, então quando você volta pra Terra, já mudou tudo, né? Inclusive, quando ele fala com a Yutani, o acordo que ele fez era com a avó dela, que era a dona anterior, e agora essa é a atual. E aí ele fala assim, não, mas eu não tenho mais nada. Ela fala, mas o contrato que você tinha, não, mas não é por eu não tô reclamando não, mas é porque eu não tenho mais nada pra fazer, então vou levar pra frente. E eu tenho um contato lá, e aí o contato é esse negocinho que pôs, é um rádio, aí ele fica conversando com o menino e manipulando ele. Isso eu achei interessante, né? Aí essa questão aí dos meninos, né, dos garotos perdidos, eu acho que até o timing, eu falei tão mal, né, deles serem criancinhas no outro, agora eu já tô achando que a ideia agora tem uma função interessante. O timing foi uma coincidência bem inusitada, né, com esse papo de adultização que tá aí rolando agora no Brasil, a coisa do Felca lá, e aí esses meninos que são crianças em corpos de adultos, mas é uma série da Disney, obviamente eles não vão pegar pesado em nada, né, porque Alien, igual eu falei, o primeiro Alien, ele tinha uma conotação sexual muito na cara, assim, né, assim, não era explícita, mas era bem perceptível, né, e agora, tipo, é até estranho você ver uma série dessa na Disney, eles vão ter que maneirar em algumas coisas, então eu acho que, bom, gostei, vamos ver se isso aí vai dar em alguma coisa legal. Uma coisa assim desse ali, o nome do showrunner é Noah Hawley, ele é um cara que fez uma série muito bem falada, eu comecei a ver o primeiro episódio, acabou que aí fui ver outras coisas, acabei esquecendo e ficou no ar. Eu tenho vontade de ver essa série, que é uma série antologia, né, cada temporada tem uma história separada, que é Fargo, ele foi o showrunner de Fargo, e de Fargo, na verdade, eu sei que tem essa série, que todo mundo exalta, assim, fala muito bem, e o que eu sei de Fargo é do filme lá dos irmãos Coen, que eu vi, gostei, mas já tem tanto tempo. Hoje a única coisa que eu lembro é que tem a Frances McDormand como uma policial grávida, cuidando lá dos assuntos lá de uma cidadezinha do interior, uma cidadezinha pacata dos Estados Unidos, e tem uma cena lá do cara tentando destruir um corpo dentro naquelas máquinas de moer lenha, como é que é? De moer tronco. Mas então, esse episódio melhorou sim. O começo teve essa cena que eu ainda acho mal feita. Eu tô achando assim as cenas, as sequências de ação, de coreografia muito tosca, assim. A qualidade dos efeitos especiais é boa, mas a coreografia, o modo como as coisas se movimentam é muito tosco. Tipo ela puxando o Alien igual um cachorro pra dentro da coisa com um gancho super largo que enganchou no negócio. O negócio tipo assim, não ficou, enfim, uma solução meio preguiçosa. Né? Nem por falta de dinheiro, de qualidade, porque a qualidade técnica da série, a produção, os atores são muito bons. Vamos ver, assim, se melhora isso, né? Mas é uma crítica, assim, que eu acho bem válida de fazer, porque puta merda, né? E esse irmão dela também, eu acho ele bem panaquinho, assim. Ele é meio... não faz nada. O cara é ele é médico do exército, mas o cara não sabe... Tipo, o cara é muito ruim de serviço. Baixinho, franzino. Então, assim, do episódio eu acho que eu só tinha isso pra falar mesmo. Uma coisa que falaram ali nos comentários, a questão de que essa série... Eu tenho que mencionar isso aqui, que é a canonicidade dessa série, que ela não se considera canônica, segundo o diretor lá, o Noah Hawley. Essa entrevista ela é um pouco... Eu li os trechos da entrevista, procurei saber. Na verdade, ele considera basicamente, principalmente o Alien 1, o Alien, o Oitavo Passageiro e Aliens o Resgate. O resto ele não... ele desconsidera. Mas basicamente o que soa mais assim como ele tá desconsiderando mais é o Prometheus,
Alien Covenant e Alien Romulus, que tem aquela coisa do Black Goo, aquela coisa do David ser o criador do Alien, que é uma coisa que eu consigo conciliar bem. Mas assim, a série até agora ela não contradisse o canon em termos de personagens, de condução da história. Eu acho que ainda dá pra você fazer um headcanon. Headcanon é tipo assim, aquela coisa, você pega o que você gosta, o fã mesmo que cria o próprio canon na cabeça. Pra mim tudo ainda, no meu headcanon, tudo que saiu de Alien de filme, inclusive Alien vs Predador, Prometheus, Alien Covenant, tá tudo, dá pra conciliar tudo numa boa. Você não tem que fazer muito malabarismo interno, porque o Prometheus, quando ele dá aquela ideia lá de que os seres humanos são criados pelas experiências lá dos engenheiros, isso meio que ia contradizer com o que já saiu de Predador. Eu discordo disso, assim, não é que eu discordo. Assim, como os filmes são muito fechados, os filmes não tem muita interação entre eles, cada filme é uma história independente. Você pode pegar cada filme da série Alien, independentemente, por exemplo, Alien 3, você pode ver do início até o final, você não precisa ter visto os outros pra você entender a história. Os únicos que tem, assim, um arco bem conexo é o Alien 1, 2 e 3, que é uma trilogia. Depois o Alien 4 também, mas já muda, porque não é mais os mesmos personagens, só a Ripley, que na verdade é um clone. Você não precisa ter visto os outros, você consegue ver cada filme sem ter visto os outros tranquilamente. Então, assim, não tem muita coisa que um contradiz o outro, sabe? Então dá pra você manter tudo ainda. Inclusive vai sair agora filme novo do Predador. Quando sair eu vou assistir. Quanto à canonicidade da série, até então, eu acho que essa questão de falar que não vai considerar canon é mais pra não alienar pessoas que chegam agora e nunca viu os filmes. Porque fica sempre aquela coisa, não vi os filmes, não vou ver a série. E aí a série vai ter menos sucesso por causa disso, né? Eu acho que é só essas desculpas de marketing mesmo. É claro, tem a questão que androides que são um pouco diferentes, incluir essa coisa do ciborgue que nunca foi mencionado, mas assim, o fato de não ter sido mencionado nunca significou que eles não existam, isso não contradiz em nada até então. E aqui eu tô tipo defendendo o que já foi apresentado até agora, e isso aí não, é um não problema até agora. Fica a critério de cada um aí, de quem quiser assistir. Dá pra assistir a série sem ter visto nada de Alien, mas eu acho que o apelo é pra quem já assiste, né? Eu tenho uma coisa pra falar no final, mas aqui lembra aí de apertar sininho, inscrever, compartilhar, comentar. Sejam educados, mas comenta aí, discorda, concorda. A gente tá aqui pra isso mesmo. O que eu quero falar é porque eu vi o Fan Edit de Alien 3 Legacy. Eu vou fazer um vídeo sobre. Ele dá uma consertada boa. É um filme que foi feito meio que às pressas. Hoje ele é mal visto, assim. Inclusive, quando saiu o Blu-ray lá, teve a versão do diretor. O diretor nem quis voltar pra fazer. Aí foi o diretor de filme de DVD que fez uma montagem lá que chama Assembly Cut, que conserta umas coisas, mas aí ele troca, como tinha umas outras cenas lá, ele troca umas coisas que muda a narrativa e que às vezes na versão original do cinema era melhor. E aí essa versão que chama Legacy, que os fãs fizeram, eles consertaram, melhoraram a imagem do filme. Eles fizeram um trabalho muito massa. E eu achei que melhorou o filme assim em 100%. 100%, sei lá quantos, não dá pra quantificar, mas melhorou. Eu recomendo que vocês assistam, por isso que eu tô querendo fazer um vídeo dele antes de fazer dos outros filmes, que eu ia fazer na ordem cronológica, porque eu acho legal, porque tem pouco tempo que saiu esse ano, e é uma versão não oficial, né, e tem seus métodos pra você conseguir os links lá, que os caras oferecem, e quem gosta, eu acho que deveria assistir, porque eu curti muito. Eles melhoram alguns efeitos especiais também, então tá bem legal, sem alterar o filme, sem modificar, não é George Lucas fazendo as coisas, não. O filme ainda é basicamente o mesmo, é só, tipo assim, aquela coisa, foi restaurado, né? Então é isso. Já falei pra vocês fazerem aquelas coisas básicas de quem tá no YouTube, né? Aperta o sininho, né? Like, inscreve, compartilha, comenta e falou!